nós vamos ter daqui a pouco uma fala do senador Pedro Simon, que de alguma maneira é sinônimo da luta por ética na política e na vida. E também, um dia depois de celebrarmos todos o Dia de Combate à Corrupção. Eu venho, nesse breve espaço, falar exatamente disso, do momento em que o país está vivendo. Eu lamento muito a situação que o nosso país atravessa. Nós temos aí a eminência de inconsequência de uma série de escândalos envolvendo a maior empresa brasileira, talvez aquela que guarde mais um sentimento da nacionalidade do nosso povo, a Petrobras, está envolvida num furacão que se chama Lava Jato. Mas o que eu lamento, já que não posso deixar nenhuma dúvida, que me soma a todos os colegas, todas as questões colocadas precisam ser apuradas, as pessoas que cometeram ilícitos precisam ser identificadas, julgadas e, se consideradas culpadas, condenadas. Mas eu, particularmente, acho que às vezes se pega um caminho que eu não posso, pelo menos, calar diante dele, que é de considerar que o que está ocorrendo, como alguns colegas no exercício da democracia que é plena no nosso país, possam colocar na conta do Partido dos Trabalhadores ou na conta do governo da presidenta Dilma. É óbvio que, se tiver pessoa do Partido dos Trabalhadores envolvida, elas têm que ser punidas. Aliás, alguns que se envolveram precisam, inclusive, livrar o partido de vexames. É óbvio que, se tiver algum agente político ou público, membro do governo envolvido, tem que ser punido, exemplarmente, aliás. Mas eu não posso calar diante de uma situação que fica parecendo o que não é. Graças ao trabalho que o presidente Lula fez e que teve sequência e ajuda na época da ministra Dilma, que foi chefe da Casa Civil, graças ao trabalho da presidenta Dilma, o governo do Partido dos Trabalhadores enviou uma série de matérias que criaram as condições para o Brasil ter ferramentas, ter autoridade de enfrentar o problema da corrupção. Isso fica parecendo que não houve. Não foi o governo do PSDB que criou esses mecanismos, que fortaleceu a Polícia Federal, que fortaleceu o Ministério Público, que criou o mecanismo, inclusive, de punição, mandando o projeto de lei. Foi o Partido dos Trabalhadores. E é exatamente esse partido que eu faço parte que não pode também se calar diante disso. O PT tem que dar exemplo. Nós vamos ter que debater e discutir o que fazer para que não nos afastemos daquilo que está na essência da criação do Partido dos Trabalhadores, que é lutar pelo fim da corrupção, por inclusão social, por melhoria de vida para todos, pelo desenvolvimento do país. Esses são princípios do nosso governo. Se eles estão abalados, nosso governo vai ter que adotar medidas. O nosso partido também. Mas nós não podemos tampar o céu com a peneira. Quando era um mensalão, parecia algo original do PT. Eu tenho aqui, em fevereiro desse ano, Dr. Rodrigo Janot pedindo 22 anos de prisão, não quero aqui citar ex-colega, 22 anos de prisão para o ex-presidente do PSDB, num processo que aí, por ser do PSDB, não é o mensalão do PSDB, é o mensalão de Minas, como se os mineiros tivessem feito um mensalão. O mensalão do PSDB, original. Marcos Valério, envolvido em quê? Financiamento ilegal de partido político, de campanha política. Nada mais do que isso. Envolvendo empresas nas eleições. Mas esse mensalão do PSDB nacional, com um pedido de condenação, esse não ocupa nenhuma página de jornal hoje, não está no comentário da imprensa, nem das televisões, ninguém sabe o que aconteceu, o certo é que está morrendo por inanição. Não acontecerá nada.
Nós temos o escândalo dos trens em São Paulo. 850 milhões de reais, 23 contas na Suíça, pessoas identificadas, a Suíça entregando os nomes. O que é a história dos tais trens de São Paulo? Aí já não é um escândalo do governo, não cita PSDB, não cita, não estou aqui acusando ninguém, porque eu não sou disso, mas é o escândalo dos trens de São Paulo, como se os trens tivessem saído do trilho, aberto conta na Suíça e promovesse um escândalo de bilhões durante 20 anos. Então, quando é do PSDB, são os trens. É o Mensalão Mineiro. Não estou justificando nada em relação ao PT. Eu só estou tentando pôr que país é esse que a gente vive. E aí, senhoras e senhores, senadores, eu queria dizer que tudo que se trata hoje, que põe em risco uma empresa como a Petrobras, envolve financiamento de campanha, envolve o sistema político brasileiro. Eu cheguei aqui, no meu primeiro mandato de senador, no dia 31 de março de 2011, apresentei um projeto de lei. Um projeto de lei permitindo que todos os partidos concorrentes, até mesmo aqueles que não têm alcançado o coeficiente eleitoral, participassem da distribuição dos lugares. É uma regra que precisamos fazer para substituir uma outra de 1940, para que a gente possa ter menos partidos e partidos mais fortalecidos, e não ter partidos de aluguel, partido cartorial. No mesmo ano, em 2011, apresentei o PLS 146 de 2011, fixando o limite de gasto para candidato nas eleições. Só tem limite para quem doa dinheiro. Candidato na eleição gasta quanto quer, ou quanto que informa o Tribunal Regional Eleitoral ou o Tribunal Superior Eleitoral. Isso é um abuso, é um absurdo. É a conivência de todos nós com o abuso do poder econômico nas eleições. Em 2/7 de 2013, apresentei o PLS 264, que proíbe o financiamento de campanhas eleitorais por pessoas jurídicas, empresas. Minha iniciativa recebeu apoio da Ordem dos Advogados do Brasil e do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Me mandou uma carta o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente da OAB, parabenizando por duas iniciativas: estabelecimento de limite de gasto dos candidatos e fim do financiamento de empresa privada nas eleições. A Constituição é clara, só pode participar da eleição quem vota ou quem pode ser votado. Ou seja, só partido político, só candidato e só eleitor. Empresa não pode participar de eleição e as eleições no Brasil não têm mais fim. Não tem mais fim. Só que antes era acobertado. Se encontrava um jeito de pôr debaixo do tapete o lixo. Agora, com os mecanismos de transparência, com a evolução que foi garantido, inclusive, pelo governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós estamos tendo a apuração dos malfeitos. Só que é uma apuração parcial. As informações que se tem é que as mesmas empresas acusadas de doarem dinheiro para o PT são as mesmas que financiam o PSDB, que financiam Democratas, que financiam o PP, que financiam o PMDB. Mas não pode. O nome do PSDB, de outros partidos, Democrata, não pode entrar na lista. Tem que ser do PT. E aí já não é mais apuração. É uma ação organizada. E eu não quero que a gente possa perder a oportunidade de fato, o Brasil melhorar do ponto de vista do combate à corrupção. Por isso, eu apresentei esse projeto. O que é que aconteceu com ele? Com o apoio da OAB, da sociedade civil, proibindo a doação de empresa. Foi rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça, dizendo que era inconstitucional. Teve uma emenda do senador Suplicy que ajudou a regulamentar, pondo um limite de gasto para o cidadão, que pode doar no máximo R$700. Aí o Supremo agora já tem 5 votos favoráveis e 1 contra, está tomando a decisão favorável exatamente igual ao meu projeto, proibindo a doação por empresas privadas ou pessoa jurídica, e está na mão do ministro Gilmar. Eu queria até fazer um apelo ao ministro Gilmar. Nessa hora que a gente vê essa relação promíscua entre empresas desse país e a classe política, é muito importante que o Brasil faça pelo menos esse aspecto da reforma política, tirar o poderio econômico das eleições. Hoje estão satanizando empresários, mas acho que nós devíamos estar satanizando também os políticos. Porque eu duvido
que aqueles que apontam o dedo hoje para os empresários, para o governo e para o PT, não vão, na época das eleições, atrás de doação de empresas. Vão, mas não assumem. E eu queria, então, concluir, senhor presidente, dizer que eu também apresentei um outro projeto de lei no dia 9 de julho de 2013, que criminaliza o Caixa 2 e estabelece 5 a 10 anos de cadeia para quem fizer Caixa 2. Então, se tiver limite de gasto dos candidatos, se tiver o fim da doação por empresas, se a gente estabelecer que é crime Caixa 2, nós podemos melhorar esse país e virar essa página vergonhosa da corrupção. Eu peço sinceramente que o doutor Rodrigo Janot, que o Supremo e que a sociedade brasileira fique vigilante. Fique vigilante. O financiamento de campanha, o financiamento ilegal de campanha por empresas privadas, não é feito para o PT, é feito para todos os partidos políticos desse país. Duvido que venha na tribuna um único partido que diga que não recebeu dinheiro dessas mesmas empresas que estão sendo denunciadas. Talvez o PSOL, porque tem lá no seu estatuto uma posição de não aceitar financiamento que venha dessas empresas. Mas não passa de 1 ou 2 partidos. Então eu concluo, agradeço e faço aqui esse registro. No dia que o senador Pedro Simon faz o discurso de despedida, que renovemos aqui o nosso compromisso com a ética na política, que renovemos aqui nosso compromisso de combater a corrupção na eleição, sob pena dos mandatos, da classe política, dos partidos políticos, ou seja, os instrumentos poderosos da democracia se desmoralizarem dia após dia. Eu não vejo outro caminho a não ser tomarmos uma atitude de Muito bem, senador Jorge Viana. Senador Pedro Simon, pelo acordo que nós fizemos, antes de chamar a Vossa Excelência,